Talvez o tema que eu tenha para falar, talvez o que eu tenha para falar seja um pouco sensível. É uma situação bem específica, uma coisa bem específica. O tema será sobre suicídio. Serei bem livre sobre como eu me sinto sobre isso, como eu penso sobre isso. Envolve a mim, envolve uma outra pessoa, envolve tantas outras situações. Recentemente eu acabei me deparando com uma postagem no Facebook, nos grupos que eu participo, envolvendo política e tudo mais, onde um adolescente ele cometeu suicídio. Eu não conhecia ele, eu nunca tinha ouvido falar sobre ele. Inclusive eu só fui saber que ele existiu quando ele já tinha deixado de existir, quando ele já tinha morrido. E eu quis parar, eu quis ver o que aconteceu, eu quis saber o que aconteceu, sabe? Por quê? Por que ele quis se matar, sabe? O perfil dele era falso, o nome que ele usava no perfil era falso, não tinha nenhuma foto sobre ele. Mas mesmo assim eu acabei simpatizando, eu acabei sentindo aquela dor. Ele contou poucas coisas ali, deu pra ele explicar o que ele estava passando, o que ele estava vivendo, o que levou ele até onde ele estava. E até fiquei confusa sobre por que eu estava me sentindo tão incomodada com isso, sabe? Eu não sei o nome dele, eu não sei quem que é ele, eu não conhecia ele. E mesmo assim eu me senti tocada, eu me senti incomodada, eu me senti frustrada. Ele demonstrava ser uma pessoa muito solitária, uma pessoa que parecia que ninguém queria ouvir, que ninguém estava ali para ele. E eu acho que por muito tempo eu me senti assim na minha vida também. E às vezes eu acho que quase todo mundo se sente assim. Parece que tudo que a gente tem para falar, a gente tem tanta coisa para falar sobre tantos temas, sei lá, mundos nossos, outros, e parece que nem todo mundo está interessado em ouvir. Às vezes a gente sente que não tem ninguém para ouvir. Eu acho que assim, eu acho que é um sentimento que todo mundo consegue se identificar pelo menos uma vez na vida, sabe? Você tem algo para falar, mas sei lá, parece que ninguém vai se interessar por isso, sabe? Algumas pessoas parecem ter muito mais disso, parece que eles sentem que nada que eles falam, nada que eles tenham a falar é interessante para alguém. E é muito frustrante isso, é muito doloroso isso. Acho que depois, falando um pouco sobre o tema, ou com algumas pessoas próximas a mim, eu acabei entendendo o porquê que aquilo me pegou tanto. Porque por muito tempo eu me senti como ele. Por muito tempo eu senti que ninguém queria ouvir o que eu tinha para falar. Às vezes eu sentia que o que eu tinha a falar não tinha valor, qualquer coisa nesse sentido. E por muito tempo o que ele fez é o que eu queria ter feito. Por muito tempo eu tenho lutado contra a depressão, contra pensamentos e desejos suicidas. E é complicado isso, é difícil isso. Então, acho que agora eu entendo um pouco melhor de por que eu simpatizei com um estranho que eu não sei quem é. E acho que todo mundo também sente que, de certo modo, foi jogado nesse mundo. A gente não sabe por que a gente está aqui, a gente não entende direito quem a gente é, onde a gente está, o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer daqui para frente para o nosso futuro. Às vezes a gente não entende nem nosso passado direito. A gente mal nasce e já estamos apanhando do médico na bunda. Logo já temos que aprender a andar, temos que aprender a falar, já estamos numa escola, é tudo tão corrido, é tudo tão desesperador, do começo ao fim. Não importa quão bom, quão ruim tenha sido sua vida. É desesperador, do começo ao fim, né? Porque é sempre tão acelerado, você sempre tem que estar fazendo tantas coisas, tem que estar pensando no passado, presente, futuro, o que você vai fazer. E se você não faz, como que as pessoas vão ver isso?
Você tem as pessoas à sua volta te falando o que você tem a fazer, o que você não pode fazer, e às vezes é confuso, é acelerado, somos jogados nesse mundo com poucas escolhas, não escolhemos bem nosso nome, não escolhemos nada sobre nós. Só vamos ganhando alguma autonomia, vamos ganhando, sei lá, sorte, né? Estamos no meio de um mundo apocalíptico. A gente já entrou num estado de aquecimento global irreversível. As alterações vão foder muito o nosso futuro. E não importa se a gente aceita isso ou não, se a gente, sei lá, desconsidera isso de alguma forma, isso está acontecendo de qualquer forma. Tantas coisas estão acontecendo de qualquer forma, não importa o que a gente ache sobre isso. A gente vive num sistema econômico totalmente desigual. Essa, inclusive, era uma das razões do suicídio desse rapaz. Uma das postagens dele, ele falava que ele não conseguia emprego, que situação financeira na casa dele, muitas vezes ele não conseguia nem pagar as contas direito, que era uma situação muito precária e caótica. Eu acho que isso é o que a maioria das pessoas vive, né? É um sistema bem individualista, um sistema bem injusto. A gente tem leis trabalhistas com trabalho infantil, porque se fosse permitido ainda teríamos crianças trabalhando. A gente não está se importando muito com as pessoas, a gente está se importando com dinheiro. Isso é só mais uma das coisas, né? Isso é só mais um dos fatores. A maioria de nós também tivemos uma infância bem conturbada, tivemos um passado conturbado, tivemos vários momentos sobre nós, sobre nossas vidas, sobre nossas escolhas, que não foi escolhido por nós, que não foi definido por nós. Talvez seja difícil falar sobre tudo isso, talvez seja difícil voltar no passado, as coisas que vivemos, em tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que irá acontecer. Às vezes é difícil lidar com a realidade, às vezes é difícil lidar com o ambiente que a gente está, o sistema econômico que a gente está, o sistema político que a gente está, com as injustiças, com todo esse caos, toda essa desordem à nossa volta, sabe? E eu entendo que seja difícil, mas fugir disso não muda isso. A gente pode tentar negar, a gente pode tentar desviar do que realmente está acontecendo, do que realmente está à nossa volta, de onde realmente estamos. Mas isso não altera o que está acontecendo. Uma outra situação que eu vejo que ele descreveu sobre a vida dele, eu também vejo acontecendo na minha vida e na vida de tantas outras pessoas. O comum é você conhecer um pouco mais aquela pessoa que é depressiva, e você vê que ela teve uma infância cruel, triste, fomos todos jogados nesse mundo, deveras a sorte. E a sorte nunca dependeu de nós. Nossos nomes, nossas famílias, onde estamos, nada disso foi escolhido por nós. E mesmo assim, todos nós temos que parar e lidar com isso e se adequar. Onde estamos, quem somos, as pessoas à nossa volta, sem reclamar. Reclamar é feio. Temos todos que entender nossos sistemas, nossos valores, nossas morais. Nada disso também é definido por nós. Quem você gosta, quem eu gosto, isso também já tem um padrão, já tem o que você deve ir. Onde
você deve estar. O que você tem que querer. Tudo isso já foi escolhido antes de nós. Tudo isso foi escolhido por outros. Por isso que tão poucos se enquadram, tão poucos se identificam. E acho que isso é uma das maiores causas de frustrações. Eu vejo muita gente covarde. Eu vejo muita gente com dificuldade em aceitar que não é. Ele não é igual ao que pediram que ele fosse. Não é a expectativa dos pais, dos seus tutores. Não é a expectativa da sociedade. Possuem conflitos com si, com sua sexualidade. Quem você ama talvez não seja o melhor para você, né? Foi o que te disseram. Sejamos todos hipócritas. Vamos criticar esse suicídio, essa morte tão declarada, tão aberta, dito tão explicitamente, exatamente o que ele queria, o que ele sentia. Sentia frustrado com esse mundo, sentia descontente com esse mundo, sentia que ele não ia mudar. E por isso decidiu tão claramente fazer isso, sair disso. Porque essa é a única forma que a gente tem para sair, né? Mas sejamos hipócritas, vamos julgar. Talvez ele devia ter procurado ajuda, talvez, sei lá, qualquer outra coisa. Podemos imbuir isso de uma moralidade religiosa. Vamos vestir nós também a roupa católica, né? Vamos todos vestir as nossas batas. A morte tão declarada e ele seria o tão culpado, né? Mas nós não fazemos isso todos os dias também, né? Quando ingerimos nossas bebidas cancerígenas, quando fumamos um cigarro. Todos nós fazemos isso de alguma forma, mesmo aqueles que negam. Vamos falar então que seremos nós os saudáveis, vamos fazer exercício, cuidar da nossa saúde, aumentar nossa expectativa de vida, mas sem realmente nunca fazermos nada do que queríamos, né? Porque às vezes eu sinto vontade de fumar um cigarro, às vezes eu sinto vontade de uma bebida alcoólica, mesmo que isso me faça mal, porque isso é a única coisa que torna tolerável existir nesse mundo tão frustrante. Nada disso é como eu queria, nada disso é o que eu esperava. E eu vejo que nada disso é o que ninguém esperava, né? São tão poucos que querem isso. E muitas vezes eu vejo que esses tão poucos querem isso porque também estão presos nisso. Uma das coisas que eu vejo que acaba destruindo muito a vida das pessoas, que acaba sendo muito caótico no passado de todo mundo, são os covardes. Esse é o tipo de pessoa que mais me entristece, é o tipo de pessoa que me deixa com mais raiva. Existem vários tipos. Ao contrário do que você espera quando fala disso, você espera algo ligado à coragem, né? O covarde é aquele que vai fugir de uma batalha, de uma situação de perigo, né? Qualquer coisa nesses moldes, mas temos tantos outros. Para mim, o covarde é todo aquele que nega, que mente, que foge de qualquer coisa, mesmo que de si mesmo. Tantas moralidades à nossa volta, tantas escolhas à nossa volta que não foram feitas por nós. Tenho certeza que em algum momento alguém te disse para fazer algo que você queria, para não fazer algo que você queria porque aquilo não seria o melhor para você. Escolheram por você o que seria melhor para você, sem te conhecer, sem saber o que você sentia, sem realmente considerar você. Escolheram por você. Isso vai das nossas roupas, dos nossos gostos, isso vai sobre o nosso futuro, sobre com quem devemos andar, o que devemos fazer, o que devemos gostar. Isso vai afetar nossa vida em todos os aspectos. Vai afetar nossos relacionamentos, vai afetar o que a gente pensa sobre o nosso vizinho, sobre o nosso amigo, até sobre um desconhecido, talvez sobre os famosos. Tudo isso é escolhido por nós, de alguma forma, direta ou indireta. Talvez porque a gente aprendeu, a gente aprende observando os outros à nossa volta. A gente cresce aprendendo o idioma que nos foi ensinado. As palavras que saem da nossa boca, a gente teve que ouvir em algum lugar antes. A gente precisou observar o outro para saber o que fazer. E a gente continua fazendo isso.
Mas eu acho que já está na hora da gente parar de se espelhar tanto em covardes. E como eu falei, tem vários moldes deles. Para mim, aquele que foge da sua sexualidade, por exemplo, ele já é um covarde. Quão comum é o homofóbico, que na verdade ele é um gay enrustido, né? A campanha do Bolsonaro deu pra gente observar bastante deles. É muito comum, é tão cotidiano. Quão comum também são os pais que acabam agredindo os filhos, acabam maltratando os filhos porque não sabiam o que fazer naquele momento. Eles também foram tratados da mesma forma e ninguém interrompe isso, ninguém para esse ciclo. Sempre a cobra mordendo o próprio rabo, né? E a gente continua dando voltas e voltas e parece que não tem outra escapatória. De qualquer jeito a gente acaba se lascando, de qualquer jeito a gente não sabe o que fazer. Estamos todos correndo, temos tanto a fazer, temos empregos a procurar, vagas a garantir, estudos, temos relacionamentos, filhos, temos um futuro a buscar, temos que lutar. E correndo tanto, a gente às vezes esquece de parar e olhar o passado, olhar de onde viemos, o que isso significa. Quão comum é falarmos que sem o passado que tivemos, seríamos diferentes de nós. O que somos nós? O que somos cada um de nós? Quantas vezes a gente realmente parou para observar isso? Quantas vezes você fez isso? Quando foi a última vez que você fez isso? Quando a gente continua sempre correndo assim, quando a gente está sempre nesse desespero, a gente está sempre fazendo alguma coisa pelo nosso futuro, preocupados com o nosso presente, agoniados com o nosso passado. Muitas vezes acabamos ficando confusos, acabamos nos perdendo de tudo que somos, tudo aquilo que queremos e o que isso significa. É muito comum que quando a gente corra tanto, não dê tempo de olhar o que está acontecendo muito bem à nossa volta. E quando a gente faz isso, a gente perde muito o que está acontecendo. A maioria das pessoas que eu conheço que, de certa forma, são covardes, eu mesma sou, algumas vezes. Às vezes é difícil realmente parar e avaliar o que aconteceu na minha vida. Algumas sofrências, algumas agonias da minha vida foram tão difíceis, tão pesadas, que é muito difícil considerar isso. Porque como isso poderia me levar? O que isso vai significar se eu realmente olhar o que aconteceu? Mas para a gente realmente trazer significados ao que sai da nossa boca, não corremos tanto assim. É muito comum que a gente saia de um relacionamento para o outro, que a gente vá de uma festa para outra, sempre um novo copo de bebida, um cigarro, um café, alguma coisa precisamos fazer, porque se pararmos, se a gente ficar em silêncio, então, quando está tudo quieto, não está bem. Significa que o perigo está para chegar, né? Quão comum essa sensação, eu sei que quase todo mundo já sentiu ela pelo menos uma vez na vida e vai continuar sentindo. Se quer realmente trazer novos significados para as palavras que saem da sua boca, às vezes é preciso manter um pouco de silêncio. Às vezes falar tanto também não significa muita coisa, perde o sentido. Estou cansada de covardes tomarem decisões por mim. Hoje em dia eu sei muito bem quem eu sou, eu sei muito bem o que eu quero, o que eu gosto, o que eu farei daqui para o meu futuro. Inclusive eu estou fazendo isso agora, eu estou aqui produzindo o que eu quero, o que eu acredito. Eu estou no controle do que eu acredito, estou no controle da minha vida. Até me causou confusão que tipo de palavras que eu deveria usar. Eu fiquei pensando o que eu poderia dizer, que poderia todo mundo se identificar, né? Eu preciso de algo que todo mundo se identifique, eu preciso que vocês saibam que eu sou como vocês, e todo mundo à sua volta é como você em algum momento. E por mais que eu pensasse, por mais que eu tentasse, eu não encontrava alguma coisa, mas eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei o que acaba em todo mundo pegando todo mundo.
E essa talvez seja a mentira, seja nossa ou dos outros, onde trocamos o real significado das palavras, onde realmente trocamos o que significava o que a gente queria, o que saía de nossas bocas. Seja isso para confortar alguém, seja isso para não entristecer alguém. Faço aqui um apelo à simpatia. Eu pensei esses exemplos exatamente para transferir essa ideia, para que não passe uma ideia errada do que eu quero dizer, do que eu espero dizer. Mas eu acho que todos nós, em algum momento, já trocamos o significado do que realmente queríamos dizer. E para agradar alguém ou desagradar alguém, seja quais forem as razões, o resultado é o mesmo. Trocamos o significado do que realmente queríamos dizer. Usamos a mentira, omitimos ou talvez até transformamos o que realmente era a realidade para se adequar, para adequar aos outros, para algum objetivo, algum sentido. Aquele objetivo, sentido talvez só momentâneo. E quando passa um momento, talvez esquecemos o que realmente fizemos, por que fizemos e aonde isso nos levou, onde isso levou para longe de nós. Tomamos decisões, tomamos ambições, coisas que não são nossas como nossas, e seguimos por caminhos que muitas vezes nem queríamos. Para que futuro? Muitas vezes quando trocamos o significado assim, podemos nos levar para longe de quem somos. E isso às vezes acaba levando a resultados muito desastrosos, muito caóticos. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que ela é extremamente homofóbica, mas eu sei que ela, na verdade, ela é um homossexual enrustido. Eu levo esse exemplo porque eu acompanhei por muito tempo da minha vida, é algo que eu tive muito próximo e eu vejo o quanto isso prejudicou ele, prejudicou a mim. Eu vejo o quanto isso distorceu tudo que ele era, tentando se adequar ao que ele nunca quis, quanto ele tentou que eu fizesse o mesmo, quanto ele avacalhou, quanto ele destruiu a própria vida, quanto ele tomou escolhas erradas e ruins para ele. Hoje em dia ele apoia Bolsonaro, hoje em dia ele apoia esse tipo de violência, ele apoia uma violência contra ele mesmo, porque hoje em dia ele já não consegue mais parar e olhar para si mesmo, ele não consegue aceitar essa parte de si. Depois de tanto tempo correndo, ele teria que voltar tantos passos atrás, e às vezes nos sentimos assim, às vezes sentimos que já andamos tantos nessa direção que vou voltar para quê? Você vai voltar talvez para se encontrar, para encontrar um novo sentido que você talvez não tenha ele agora. Muitas vezes eu ouço as pessoas falando que não sabem o que vão fazer. Quase ninguém sabe o que vai fazer, o que quer fazer. E nossas escolhas precisam pensar no financeiro, precisam pensar nas pessoas à nossa volta, nos nossos objetivos, em quem somos, em quem queremos ter na nossa vida. Tudo isso tem que ser considerado. Tem que ser considerado o ambiente que a gente vive, que tipo de país a gente quer viver. Talvez se mudarmos de lugar, talvez mudarmos o país que a gente está. Tantas expectativas por um futuro tão incerto, algo que não fazemos ideia de onde estamos indo. Muitas vezes dizemos, alegamos tão veemente sabermos o que estamos fazendo, mas nós estamos tão confusos. Certo tempo atrás eu decidi parar e ouvir o que eu estava falando. Por muitas vezes alguma coisa na minha cabeça, algo como uma intuição, como uma voz, algo como um sentimento, algo que eu não entendia. Isso às vezes não condizia com a realidade, pelo menos era o que eu percebia, era o que eu achava. Mas quase sempre eu percebia que essa intuição, que esse sentido, que essa voz, que isso acertava tantas coisas sobre a realidade, tanto sobre esse futuro que eu não conseguia entender, tanto sobre esse caos. E um dia eu decidi parar, sentar e realmente dar atenção para isso, dar atenção para o que eu estava falando, porque estamos todos nós nos comunicando com nós mesmos, de diversas formas, nas músicas, todos nós sempre correndo, eu também sempre correndo. Por muito tempo eu não entendi do que eu estava correndo, para que direção eu estava indo. Durante minha vida eu acabei indo para muitos lugares, fui para outros países, fui para outras pessoas. Estava sempre procurando algo novo, estava sempre fazendo algo novo. Não entendi por muito tempo o que eu estava procurando. Eu acho que
Depois de tanto tempo eu consegui entender um pouco melhor o que eu estava procurando. Não era um lugar, não eram pessoas, não eram situações. Me confundi. Eu estava correndo porque eu me senti incompreendido. Eu senti que talvez eu acabei me perdendo de quem eu era. Talvez fui forçado a ser quem eu não era. Talvez eu tomei escolhas que não eram as minhas. E isso me levaram para lugares que eu não queria. No momento eu tive que parar e viver tudo isso. No momento eu tive que parar e ouvir o que eu estava falando, o que eu estava sentindo. E quando eu fiz isso, muita coisa mudou, muita coisa foi diferente. Quando a gente está sempre correndo, quando a gente está sempre procurando, significa que a gente está procurando alguma coisa, né? A gente está em alguma direção. Talvez eu não consiga dar melhor exemplo de confusão do que eu mesmo. Até para sentar e gravar e falar exatamente sobre o que eu estou sentindo, eu fico confusa. As minhas palavras se embolam e às vezes acabo perdendo até o que eu estava falando, o que eu estava pensando. É tão difícil falar sobre quando a gente está tão acelerado, quando a gente se perdeu tanto assim. E eu acho que esse é o melhor exemplo que eu posso dar. Esse é o melhor exemplo que eu tenho sobre confusão. Sobre como eu me sinto. Hoje em dia eu vejo que a minha depressão, os sintomas que eu tenho, muitos deles partiram do que eu vivi. Tive uma infância e adolescência bem conturbada, bem violenta, bem caótica. Por muitas vezes eu me sinto frustrada com isso. Eu vejo todo um potencial meu escapar pelos meus dedos. Tanta coisa que eu queria fazer, tanta coisa que eu poderia ser. E muitas vezes eu sinto sem força, sem desejo, sem vontade. Me identifico muito com aquele jovem rapaz que cometeu suicídio. Poderia ter sido eu. Poderia ter sido muitas das pessoas à minha volta. Eu vejo hoje eu sendo depressiva, sendo ansiosa e todos os outros sintomas que eu tenho, que a maioria das pessoas à minha volta também são assim. São pessoas que se identificam comigo e eu me identifico com elas. Talvez é por isso que a gente costuma andar junto. Essa situação, esse jovem rapaz, acabou me pegando, acabou fazendo sentir empática, acabou me fazendo sofrer junto com ele. Sofri uma perda que não foi a minha, mas eu acho que foi de todos nós, né? Ele pode ser só mais um número, pode ser mais um desconhecido para todo mundo, mas ele simboliza um sintoma, ele simboliza um sintoma da nossa sociedade, simboliza o sintoma dos nossos tempos, do que a gente está vivendo, do passado que viemos e do futuro que estamos indo. Eu não quero esperar acontecer isso com alguém próximo a mim, alguém que eu me importe muito, antes de eu fazer alguma coisa. Eu acredito muito que eu posso fazer alguma coisa. Eu fiz alguma coisa por mim, eu fiz alguma coisa por tantas outras pessoas. Ajudei tanta gente próxima a mim e a mim mesmo com o que eu vivi, com o passado que eu vim, com onde eu estou, com o futuro que eu estou indo. Eu sei bem o futuro que eu estou indo, eu sei bem o que eu quero. E é por isso que eu estou aqui. Isso é uma homenagem a Arthur Souza. Nunca conheci, nunca ouvi. Eu não sei nem seu nome real. Talvez ele nunca esperou que eu, alguém que ele também nunca ouviu falar, se importasse com a morte dele. Mas aqui estou eu. E acho que talvez vocês agora entendam o porquê. Eita! Falando bonito, hein? Eita, o gato pendurado! Não, mas ele apareceu quando acabou. Caralho! Nada. Então, essa é a peste. Você tem que... Miau! Ah!
Coitado.